O livro de Jasher. Parte 4. Capítulo 11. O reinado mau de Nimrod. O retorno de Abraão. A idolatria de Tera. 1. E Nimrod filho de Cuxa estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. 2. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou, e lhes deu nome segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. 3. E chamou a primeira de Babel, dizendo, porquanto o Senhor lá confundiu a língua toda da terra, e o nome da segunda a chamou de Ereche, porque de lá Deus os tinha dispersado. 4. E a terceira chamou Eshed, dizendo que houve uma grande batalha nesse lugar. E a quarta ele chamou Calná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá, e eles envergonharam o Senhor. Eles se rebelaram e transgrediram contra ele. 5. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. 6. E Nimrod habitava em Babel, e ali ele renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura. E os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anrafel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. 7. E, apesar disso, Nimrod não se voltou para o Senhor, e ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. 8. E fez com que os filhos dos homens pecassem, por isso se diz, dos ímpios sairá a maldade. 9. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de Eão, que habitavam nas cidades. 10. E Quedorlaomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Cão, e ele lutou com elas e subjugou-os, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. 11. E eles os serviram 12 anos, e deram-lhe um imposto anual. 12. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serug, no ano 49º da vida de Abrão, filho de Tera. 13. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Tera, Abraão saiu da casa de Noé, e foi à casa de seu pai. 14. E Abrão conhecia o Senhor, e andou em seus caminhos e instruções, e o Senhor, seu Deus, estava com ele. 15. Tera, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. 16. E Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo, e a raiva de Abrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. 17. E disse Abrão, como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai, assim o Senhor que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. 18. E Abrão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abrão foi da câmara para a átara exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele. E Abrão veio e sentou-se diante dele. 19. E Abrão perguntou a seu pai, dizendo, Pai, diga-me onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Tera respondeu a seu filho Abrão, e disse, eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. 20. E Abrão disse a seu pai, meu senhor, mostra para mim o que eu te peço, e trouxe Tera a Abrão à câmara do átrio interior, e Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menor do que elas, sem número. 21. Tera disse a seu filho, eis que estes são os que nos fizeram a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti, e toda a humanidade. 22. Tera inclinou-se aos seus deuses, e então apartou-se deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. 23. E quando Abraão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e ele disse a sua mãe, eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. 24. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho, e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa, assim, tornar-me aceitável para eles. 25. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito, e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Abrão. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses do seu pai, e ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer, e seu pai Tera não sabia disto. 26.
E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pode estender a mão para comer. 27. E Abrão zombava deles, e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. 28. E foi no dia seguinte que Abrão falou a sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava, e ela o deu ao filho Abrão, e Tera seu pai não sabia disso. 29. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Abrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. 30. Abrão viu que eles não tinham voz, ouvidos, ou mãos para que as estendessem para a carne e a comessem. 31. E à noite desse mesmo dia em casa, Abrão foi revestido com o Espírito de Deus. 32. E ele gritou e disse: ai meu pai e esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que é pedra, que não pode nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que tem boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento, e pernas, que não podem se mover, como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles sua confiança. 33. E quando Abraão viu todas essas coisas, encheu-se em ira contra o seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. 34. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu, e Tera, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado, por isso entrou na casa Tera para saber o que se tratava. 35. E Tera, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens, e se encontrou com Abrão ao sair. 36. E Tera entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado, e a carne saborosa que Abrão seu filho tinha feito ainda estava diante deles. 37. Quando Tera viu isso, ficou irado, e ele se apressou-se e dirigiu-se para a sala encontrar Abrão. 38. E ele encontrou Abrão seu filho ainda sentado em casa, e disse-lhe: o que é que tu fizeste aos meus deuses? 39. E Abraão respondeu e disse: não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer antes do grande ter estendido a mão para comer. 40. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e sua raiva se acendeu violentamente contra eles, e ele foi e tomou o machado que estava na casa e chegou-se a eles e quebrou todos eles, e eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. 41. E Tera se acendeu de raiva contra seu filho Abrão, quando ele falou isso, e Tera disse a Abrão seu filho, em sua ira: que é este conto que tu dizes? Falas mentiras para mim. 42. Existe nesses deuses espírito, há um o poder de fazer tudo o que tu me disseste. Não são eles de madeira e pedra, e não fui eu mesmo quem os fez, e como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dizes que eles feriu a. 43. E Abraão respondeu a seu pai e disse-lhe: e como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos. E por que deves tu servir madeira e pedra, que pode falar nem ouvir? 44. E agora, certamente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão contigo, fazerem estas coisas. Você é tão bobo, ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra, e fazer desta maneira. 45. E esquecer-se do Senhor Deus que fez o céu e a terra, e que nos criou na terra, e assim, trazer um grande mal às vossas almas nessa matéria, servindo a pedra e madeira. 46. Não picaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria,
de forma que o Senhor Deus do Universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu toda a terra. 47. E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra, que não podem ouvir ou falar, ou livro da opressão, e assim, atrair a ira do Deus do Universo em cima de você? 48. Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso, e não traga o mal sobre sua alma e as almas de tua casa. 49. E Abrão saiu da presença dele, e tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Abrão partiu e fugiu. 50. Tera, vendo tudo que Abrão que tinha feito, apressou-se a ir de sua casa, e ele foi ter com o rei e ele veio diante de Nimrod e estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei, e o rei disse, que queres que te faça? 51. E ele disse, peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança, e assim ele fez com os meus deuses e, portanto, assim ele tem falado. E agora, meu senhor e rei, chame-o para que ele venha diante de ti, e julgue-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos de seu mal. 52. E o rei enviou 3 homens de seus servos, e foram, e trouxeram Abrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia, sentados diante dele, e Tera estava também diante deles. 53. E o rei disse a Abrão, que é isto que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Abrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai, e ele disse, o Deus grande que estava com eles na casa fez-lhes o que tens ouvido. 54. E o rei disse a Abrão, se tivessem poder de falar e comer e fazer como tu disseste. E Abraão respondeu ao rei, dizendo, e se não há poder neles porque tu os serves e fazes com os homens errem nas tuas loucuras. 55. Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande, para que tu deves honrá-los. E por que não honras tu ao Deus de todo o universo, que te criou e nas mãos há poder para matar e para dar vida? 56. Ai de ti, ó rei, que te tornaste um simples tolo e ignorante para sempre. 57. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso, mas tens enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo, que seguiram o teu proceder. 58. Não sabes tu, nem ouviste, que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados, e o Deus Eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos, e também destruiu toda a terra em sua conta. E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira do Senhor Deus do Universo, e para trazer o mal sobre ti e toda a terra. 59. Agora, pois, arrepende-te deste teu mal que fizeste, e serve ao Deus do Universo, pois a tua alma está em suas mãos, e então tudo irá bem contigo. 60. E, se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade de teus caminhos, e para servir o Deus Eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias, tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos. 61. E quando Abraão parou de falar perante o rei e os príncipes, Abraão levantou os seus olhos para os céus, e ele disse, o Senhor vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los. Capítulo 12. Abrão é preso e condenado à morte. 1. E rei ouviu as palavras de Abrão, e ordenou que fosse colocado em prisão, e Abrão ficou 10 dias na prisão. 2. E, no final daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de diferentes províncias e os sábios que viessem diante dele, e sentaram-se diante dele, e Abrão ainda estava confinado na prisão. 3. E o rei disse aos príncipes e sábios, vocês já ouviram falar o que Abrão, filho de Tera, fez a seu pai? Assim ele fez para ele, e eu pedi ele para ser trazido diante de mim, e assim ele falou, ele não temeu em seu coração, nem ele tremeu na minha presença, e eis que agora ele está confinado na prisão. 4. E, portanto, decidamos o julgamento que é devido a este homem que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. 5. E eles todos responderam ao rei, o homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez, e por ter desprezado os nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei nesta matéria. 6. Se agradar ao rei fazer isso,
que ele ordene seus servos e acenda-se um fogo dia e noite no teu forno de tijolos, e depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim fez, e ele ordenou a seus servos, que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim, e o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. 7. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, e todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. 8. E todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram em cima dos telhados e torres para ver o que seria feito com Abrão, e todos eles ficaram juntos a uma distância, e não faltava um homem ali que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. 9. E entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão, e eles gritaram para o rei, dizendo: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido o filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 estrelas, que declaramos ao rei há 50 anos atrás. 10. E seu pai também transgrediu teus comandos, e zombou de ti ao trazer-te outra criança, que tu matares. 11. E o rei, ouvindo as suas palavras, ficou muito irado e mandou que Tera fosse levado até ele. 12. E o rei disse: Tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora diz-me a verdade, como fizeste a coisa, e se tu falares a verdade, serás absolvido. 13. E, vendo que a raiva do rei era grande, Tera disse ao rei: Meu senhor e rei, tu ouviste a verdade, e o que os sábios têm falado é certo. E o rei disse: Como pudeste fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens e me dar um filho que não fizeste e recebeste valor por ele? 14. E Tera respondeu o rei: Porque meus sentimentos por meu filho falaram mais alto nesse tempo, e eu levei um filho de minha serva, e eu trouxe para o rei. 15. E o rei perguntou: E quem te aconselhou nisso? Diz-me, não escondas alguma coisa de mim, e não morrerás. 16. E Tera estava muito apavorado na presença do rei, e disse ao rei: Foi Arão meu filho mais velho que me aconselhou a isso, e Arão tinha 32 anos de idade quando Abraão nasceu. 17. Mas Arão não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Tera disse isso ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito, e disse o rei a Tera: Arão teu filho que te aconselhou morrerá pelo fogo com Abrão, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. 18. E Arão naquele momento sentiu-se inclinado a seguir Abrão, mas ela nada declarava abertamente. 19. Pois Arão dizia em seu coração: Eis que agora o rei se aborreceu com Abrão por causa destas coisas que Abrão fez, mas se tudo vier a passar, caso Abrão venha a prevalecer sobre o rei eu vou segui-lo, mas se o rei prevalecer irei atrás do rei. 20. Tera falou para o rei acerca de Arão seu filho. O rei ordenou que Arão fosse amarrado com Abrão. 21. E trouxeram os dois, Abrão e Arão, seu irmão, para lançá-los no fogo. E todos os habitantes da terra e servos do rei e os príncipes e todas as mulheres de suas parentelas estavam lá, de pé naquele dia, junto deles. 22. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão, e lhes tiraram todas as suas roupas, exceto suas roupas menores que estavam sobre eles. 23. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho, e os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. 24. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele, e o Senhor livrou Abrão do fogo e ele não foi queimado. 25. Mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. 26. Arão, porém, morreu quando o lançaram no fogo, e ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor, e aqueles homens que os lançaram no fogo, foram consumidos pela chama de fogo que se espalhou sobre eles queimando-os, e 12 dos seus homens morreram. 27. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei o viram andando no fogo, e eles vieram e falaram ao rei, dizendo: Eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, e até mesmo a menor das roupas que estão sobre ele não são queimadas, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. 28. E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou e ele não queria acreditar neles. Assim ele enviou outros príncipes fiéis para ver esta matéria, e foram, e viram e disseram ao rei, e o rei levantou-se para ir vê-lo, e ele viu Abrão andando para lá e para cá no meio do fogo,
e ele viu o corpo de Arão queimado, e o rei se espantou muito. 29. E o rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo, e os seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora, mas não podiam, pois o fogo a chama o cercava e aumentava em direção deles dentro da fornalha. 30. E os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu, dizendo: apressem-se a trazer Abrão para fora do fogo, para que não morram. 31. E os servos do rei novamente se aproximaram para trazer Abrão para fora, e as chamas chegaram em cima deles e queimaram seus rostos de forma que 8 deles morreram. 32. E quando o rei viu que os seus servos não se podiam aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou Abrão: ó servo do Deus que está no céu, sai do meio do fogo e fica diante de mim. E Abrão ouviu a voz do rei, e saiu do fogo e veio, e se pôs diante do rei. 33. E quando Abraão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abrão vindo ante o rei, com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual ele estava preso fora queimado. 34. E o rei disse a Abrão: como é que tu não foste queimado no fogo? 35. E Abrão disse ao rei: o Deus do céu e da terra em quem confio e que tem todo o poder, ele livrou-me do fogo em que tu me lançaste. 36. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzido a cinzas, e procurado pelo seu corpo, e eles não o acharam. 37. E Arão tinha 82 anos de idade, quando morreu no fogo de Casdim. E o rei, os príncipes, e os habitantes da terra, vendo que Abrão fora salvo do fogo, eles se prostraram a Abrão. 38. E Abrão disse-lhes: não se curvam a mim, mas curvam-se para o Deus do mundo que fez vocês, e sirvam-no, e andem em seus caminhos, pois foi ele que me livrou deste fogo, e foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e forma o homem no ventre da sua mãe, e o traz ao mundo, e ele é quem vai livrar de toda a dor aqueles que nele confiarem. 39. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abrão fora salvo do fogo e que Arão fora queimado. E o rei deu a Abraão muitos presentes e ele deu-lhe 2 de seus melhores servos da casa do rei. O nome de um era Oni e o nome do outro era Eliezer. 40. E todos os reis, príncipes e servos do rei deram a Abrão muitos presentes de prata e ouro e pérolas, e o rei e seus príncipes o mandaram embora, e ele foi em paz. 41. E Abrão saiu da presença do rei, em paz, e muitos dos servos do rei seguiram ele, e cerca de 300 homens se juntaram a ele. 42. E Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abrão serviu ao Senhor, seu Deus, todos os dias da sua vida, e ele andou retamente em seus caminhos. 43. E daquele dia em diante Abrão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. 44. E naquele tempo Naor e Abrão tomaram para si esposas, filhas de seu irmão Arã, e a mulher de Naor era Milca e o nome da mulher de Abrão era Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. 45. E no termo de 2 anos a partir de Abrão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que o rei Nínive sentou-se sobre o trono em Babel. O rei caiu em profundo sono e havendo adormecido, sonhou que ele estava com suas tropas num vale em frente ao forno do rei. 46. E ele levantou os olhos e viu um homem à semelhança de Abrão vindo apressadamente a partir da fornalha, e que ele veio e pôs-se diante do rei com a sua espada desembainhada, e então apontou ao rei com sua espada, e quando viu isso o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo, e enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e do ovo tornou-se um grande rio. 47. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram no rio e morreu, e tomou o rei voo com 3 homens que estavam diante dele, e ele escapou. 48. E o rei olhou para estes homens e eles estavam vestidos de vestidos principescos como roupas de reis e tinha a aparência e majestade de reis. 49. E, enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se a um ovo diante do rei, e saiu do ovo uma ave jovem que veio perante o rei, e voou em sua cabeça e arrancou os olhos do rei. 50. O rei ficou aflito com a visão, e acordou do seu sono e seu espírito foi agitado, e ele sentiu um grande terror. 51. E pela manhã, o rei levantou-se da cama com medo, e ele ordenou que todos os homens sábios e mágicos viessem diante dele, e o rei relatou seu sonho para eles. 52. E o servo sábio do rei, cujo nome era Nuqui, respondeu ao rei, dizendo:
Este sonho nada mais é senão o mal de Abraão e sua semente que brotará contra o meu Senhor e rei nos últimos dias. 53. E eis que o dia chegará quando Abraão e sua descendência, e as crianças de sua casa farão guerra com o meu rei, e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. 54. E quanto ao que disseste a respeito 3 homens que tu disseste ver, e que te ajudarão a escapar, o que significa que tu fugirás apenas com 3 reis da terra que estarão contigo em batalha. 55. E aquilo que viste do rio, que transformou-se num ovo como no início, e o jovem pássaro arrancar teus olhos, isso significa que a semente de Abrão que irá matar o rei nos últimos dias. 56. Este é o sonho do rei, e é a sua interpretação, e o sonho é real, e a interpretação que o teu servo te deu é certa. 57. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que fazem agora 52 anos desde que os teus sábios viram isso no nascimento de Abrão, e se meu rei vai permitir a Abrão viver na terra, será para dano de meu senhor e rei, pois todos os dias que Abrão viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido, e isso era conhecido já antigamente no seu nascimento, e por isso se o rei não o matar, o seu mal virá-te nos últimos dias. 58. E Nimrod ouviu a voz de Anuqui, e ele enviou alguns de seus servos em segredo para ir e chamar a Abrão, e trazê-lo diante do rei para sofrer a morte. 59. E Eliezer, servo de Abrão a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei, e ele ouviu que Anuqui havia aconselhado o rei, e que o rei tinha dito para causar a morte de Abrão. 60. E Eliezer disse a Abrão, apressa-te, levanta-te e salva a tua alma, para que não morras através das mãos do rei, pois assim e assim ele viu em um sonho de ti, e assim o interpretou Anuqui, e assim também aconselhou Anuqui o rei a teu respeito. 61. E ouviu Abrão a voz de Eliezer, e Abrão se apressou e correu para a segurança da casa de Noé e seu filho Shem, e ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança, e os servos do rei vieram à casa de Abrão para procurá-lo, mas não o conseguiram encontrar, e procuraram por todo o país e não foi achado, e eles foram e pesquisaram em todas as direções e ele não prosperaram. 62. E quando os servos do rei se convenceram que não iam encontrar Abraão eles voltaram, e a ira do rei contra Abrão foi acalmando, por não ter sido encontrado, e o rei acabou por esquecer este assunto relativo a Abrão. 63. E Abrão ficou escondido na casa de Noé por 1 mês, até que o rei tinha esquecido este assunto. Mas Abrão ainda estava com medo do rei, e Tera veio visitar Abrão seu filho secretamente em casa de Noé, e Tera era muito grande aos olhos do rei. 64. E Abrão disse a seu pai, não sabes tu que o rei pensa em matar-me, e aniquilar o meu nome da terra por conselho de seus conselheiros ímpios. 65. Agora quem tens tu aqui e o que tens nesta terra? Levanta-te, vamos juntos para a terra de Canaã, para que sejamos livres de sua mão, para que não pereças também por ele em teus últimos dias. 66. Ou não sabes tu, e não ouviste nunca, que não é por amor que te dá Nimrod toda essa honraria, mas é só para seu benefício que ele te enche de tudo isso. 67. E mesmo ele te faça mais do que isso, com certeza, isso são apenas vaidades do mundo, de riquezas e de riquezas não te podem livrar no dia de sua ira e raiva. 68. Agora, pois, ouve a minha voz, e apressa-te vir para a terra de Canaã, para longe de Nimrod, e honra o Senhor que te criou na terra, jogando fora todas as coisas vãs em que confias e te irá bem. 69. E após Abrão falar, Noé e seu filho Sem e Tera responderam, verdadeira é a palavra que Abrão te diz. 70. E Tera ouviu a voz de seu filho Abrão, e Tera fez que tudo o que disse Abrão, porque isso vinha do Senhor, que o rei não deveria causar a morte de Abrão. Continua.